Olá, estudante! Dando continuidade às nossas revisões para o Enem, nós vamos pegar um outro assunto de segunda maior incidência nos últimos exames do Enem. Identificação de funções orgânicas. É claro que você já viu com o seu professor, né, numa aula de rotina, que as funções inorgânicas, lá na química inorgânica, hidreto, óxido, ácido, base e sais, trabalha com 5, é bastante complicado. Por quê? Porque a química inorgânica é uma química mais antiga, a nomenclatura não é normatizada. Na verdade, você normalmente precisa fazer a reação. Na química orgânica, não. A química orgânica, embora no vestibular ele te cobre 12 funções, é muito mais fácil, porque ela é uma química recente. Então, a química orgânica, ela trabalha com o prefixo, preste atenção. Met, et, prop, but, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, indicando o número de átomos de carbono independente da função. O infixo, ali no meio, só pode ser an se as ligações de carbono-carbono forem simples, e se houver dupla, e in se houver tripla. E a terminação, o sufixo, ele identifica a função. Pode observar, hidrocarboneto, função 1, carbono e hidrogênio. Todo hidrocarboneto termina em O, hidrocarboneto. Se for um álcool, termina em ol, metanol, etanol, propanol. Se for um aldeído, em al, metanal, etanal, propanal. Se for um ácido carboxílico, termina em oico. Vamos dar uma olhada rapidamente nessas funções para começar a identificá-las? Bom, então a função mãe, hidrocarbonetos. Observe que os hidrocarbonetos, como o nome está dizendo, são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Esses compostos têm uma grande importância no dia a dia, na prática, né? Porque normalmente a grande fonte de hidrocarbonetos para nós é o petróleo. Então do petróleo você tira, por exemplo, o metano, etano, propano, butano. Então o propano e o butano, o GLP, gás de cozinha, o gás natural, o metano, que são gases, como o nome diz. Aí você entra C6, C7, C8, C9, C10, gasolina. C6H14, C7H16, C8H18, ao octano, a gasolina de ótima qualidade. Hidrocarbonetos são sempre compostos apolares, por isso que você não pode apagar incêndio de gasolina usando água. São insolúveis, você vai aumentar o incêndio. Enem já cobrou também. Muito bem, como é feita a nomenclatura? Bom, o mais simples dos hidrocarbonetos, ó, é o metano, famoso gás dos pântanos, né? O gás natural. Por que eu chamo de metano? Met, porque tem um carbono só. Olha a molecular. CH4. Met, um carbono. Por que eu falo an? Porque eu não tenho ligação dupla nem tripla. E por que é O? Porque é hidrocarboneto. E aí continua a sequência. Por exemplo, se eu tiver, ó, não vou botar hidrogênios, tá? Pra gente ganhar tempo. Etano. Se eu tiver com 3, ó, propano, então os hidrocarbonetos, preste atenção, esses são chamados de saturados. Ligações simples. Agora, se eu colocasse, por exemplo, uma dupla, olha aqui, não vou botar hidrogênios para a gente ganhar tempo. Se eu botar uma dupla, eu tenho et porque é 2, e porque tem uma dupla. São chamados alcenos, e o porque é hidrocarboneto, é o eteno, também chamado de etileno. Se fosse, por exemplo, 3 carbonos com a dupla, seria propeno, muito bem. E se fosse uma tripla, Dimas, como é que ficaria? A mesma coisa, não muda nada. Olha aqui. Colocou a tripla, o carbono é tetravalente. Ó, não estou colocando hidrogênios, para a gente ganhar tempo. 2 carbonos, et, tripla, in, alcino. Hidrocarboneto, etino, vulgarmente chamado de acetileno, é o gás de maçarico. Esta função, ela dá origem a todas as outras funções orgânicas. Como é que eu faço, por exemplo, para entender o que é um álcool? Eu tenho um álcool, observe aqui, ó, vamos supor que eu tivesse aqui o propano, né, com os, olha aí, ó, C3H8, é um gás, um dos gases do GLP, da mistura lá do gás liquefeito de petróleo usado nos botijões. Eu tiro um hidrogênio e coloco um OH. Essa é a segunda função, ó, chamada álcool. Esse é chamado, olha que não muda muito, prefixo, prop, infixo, ligação simples, an, prop, an. É álcool, termina em ol. Esse é o propanol. Só que veja, eu preciso indicar onde está o radical funcional. Ele está no carbono 1, então eu chamo de propanol 1. Se o OH estivesse aqui, eu chamaria de propanol 2. Nomenclatura vulgar, costuma ser chamada de álcool isopropílico, mas na oficial, se o OH está aqui, propanol 2. Segunda função, álcool. Vamos supor que agora eu fizesse assim, olha aqui. Agora, ó, vou basear no propano, né, para a gente poder fazer mais rapidinho.
Então, observe só. Vamos supor que agora eu botasse uma dupla O no carbono, com o oxigênio no carbono do meio. Isso identifica a função cetona. Ó, álcool, aqui acetona. Veja, eu tenho 3 prop. Ligações entre carbonos, aqui não vale, entre carbonos. É acetona? Ona, essa é a propanona. Pode ser chamada também, ó, de dimetil, metil aqui, cetona. No comércio, acetona, solvente comum. Toma cuidado só com esse detalhezinho aqui em relação, por exemplo, ao álcool. Se eu pegar, por exemplo, e fizer isso daqui, olha, botar uma dupla e colocar o OH agora no carbono da dupla, isso não é um álcool. Para ser álcool, eu preciso que o OH esteja ligado em carbono saturado, ou seja, carbono com simples. Se eu colocar agora a dupla aqui, ó, mais um hidrogênio aqui, se eu colocar esse OH, só para destacar para você identificar melhor, eu coloco o OH na mesma posição, só que o carbono está com dupla. Veja, eu tenho esse carbono 1, 2, 3, 4, esse com 1, 2, 3, mais um hidrogênio aqui. Se eu coloco esse OH aqui, isso já não é mais álcool, é enol. É enol. Então veja, OH em carbono simples, álcool, OH em carbono com dupla, é enol. Tá, Dimas, mas se essa dupla tivesse nesse carbono, aí seria um álcool insaturado. É enol quando o OH está no carbono com dupla. Se não tiver, você pode ter um enol insaturado. Então, hidrocarboneto, álcool, cetona, enol. Um outro muito cobrado são os chamados aldeídos. No aldeído eu vou ter dupla O na ponta, ó. Veja que a menor cetona que existe é essa. O dupla O está no carbono secundário. Se o dupla O estiver em carbono primário, já não é mais uma cetona. O que eu tenho agora? Eu tenho um aldeído. E como é que eu vou dar o nome? Prop, porque é simples, não é aldeído. Esse é o propanal. Um aldeído famoso é usado para conservar cadáveres. É o formol. É o chamado, olha aí, é o chamado, olha só, formol, aldeído fórmico ou metanal. Muito bem, meninos. Essas são as funções iniciais. Vamos pegar agora alguns outros tipos de funções orgânicas muito interessantes. Por exemplo, qual é o tipo de função que eu tenho? Olha só. Quando eu reajo, essa aqui é mais legal, porque ela já tem uma reaçãozinha. Então o Enem gosta mais de encarar a reação com a nomenclatura e a identificação, porque ele já mata 3 coisas numa só. Imagine, por exemplo, os compostos chamados de ésteres. O que são os ésteres? Ésteres são muito importantes, o Enem adora cobrar, porque eles são usados como aromas. Tá? Então olha só, o éster é quando eu tenho um ácido, olha aqui, por exemplo, o ácido propanóico, olha aí, esse é o ácido propanóico, ó, ácido carboxílico. C dupla O. E reage o ácido propanóico, por exemplo, com um álcool. Vamos reagir com etanol. Olha só. CH3. Muito bem. Ó. E aqui, CH2OH. A reação, vamos passar o hidrogênio para cá para você enxergar melhor. A reação vai se dar aqui, ó. Esse OH se liga com o H do álcool. Claro, vai formar água. Qual é o produto principal da reação? O produto principal vai ser CH3, olha aqui, CH3, ó, CH3, CH2, acompanha meu dedo aqui, ó, CH2, aqui, ó, o C dupla O, isso identifica a função éster. Essa ligação está livre, ela vem aqui, ó, aqui eu tenho, olha só, estudante, olha aqui, eu tenho aqui o O, nesse ponto do álcool, aqui o CH2, ó, CH2 e aqui o CH3, óbvio, não pode esquecer, né? Mais uma molécula de H2O, que foi formada exatamente a partir daqui. Como é que eu dou o nome para isso? Isso é a função éster. Olha bem. Eu dou o nome. Veio do ácido, o ácido é propanóico. O éster vai passar para ato. Lembra? Pernicioso mosquito caiu no bico do pato com ácido clorídrico, eu não me meto. E com ato. Então, o seu ácido propanóico, isso é o propanoato de etila. Porque veio, ó, do etanol. E encerrando, nós temos agora a função, só para você não perder, éter. Éter é o mais fácil, ó. É quando eu tenho o oxigênio de heteroátomo. Por exemplo, veja aqui, eu tenho CH3, ó, e aqui CH3. Esse é éter, não vai confundir éster com éter. Esse é o heteroátomo. Esse aqui é chamado de metioximetano ou metoximetano.
Então, estudante, espero que você tenha aproveitado bem, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui no blog do Enem. Beijo grande.